apresentar o G, acho que todo mundo aqui que entrou conhece o cara. Mas quem está até agora eu acho que conhece. Conhece, né? Mas eu, por exemplo, não sabia que você tinha se formado na ESD, Escola Superior de Desenho Industrial. ESD, como dizemos aqui no Rio. Aqui no Rio não, ato falho, aí no Rio. O G ele esteve no mercado editorial, de publicidade, designer aplicado à comunicação visual, bem interessante essa especificação. E ele tem 40 anos de música, trabalhando na música, né, a serviço da música, sendo que 20 desses anos dentro de gravadora. É um bocado de tempo, né, Gê? Fala sério. É um bocado de tempo. Muito mesmo. Caraca, tem artista que não tem isso de carreira. Então, Gê, vamos começar aqui falando um pouquinho. Nós dois temos uma estrada. Não sei se você tem a estrada que você tem mais longa dos pedintes que te alugam, se sou eu, ou se é a Márcia Santos, ou sei lá, de repente tem outros caras aí que trabalharam mais tempo. Você é um dos primeiros da lista. Acho que hoje, se somar tudo, é provável que seja o primeiro, né? Não sei. A Márcia também, imagina. A gente trabalhou 15 anos na gravadora. Pois é. Boa parte desse tempo com a Márcia como diretora de marketing, né? Isso. Então, muito trabalho dentro da gravadora. Mas eu acho que mesmo alguns desses trabalhos, junto contigo também, né? A gente teve a sorte de trabalhar juntos em muitas coisas, né? Graças a Deus. Muito bacana. Então vamos lá, assim, eu tive contando uma vez para fazer um currículo há um tempo atrás, e só de discos que eu fiz a gerência artística, eu tinha quase 300. E todos eles eu tenho certeza que eu fiz contigo. Porque você estava lá. Se contar com os projetos do marketing estratégico, as compilações, séries lá, eu não sei para quanto vai. Então, assim, você deve ter mais de 1000 capas que você ajudou a vir ao mundo, não? Eu acho que certamente, porque você sabe que o ano passado eu fiz uma coisa que foi interessante, que até talvez algumas pessoas não saibam, mas em função de uma capa recente que eu tinha feito no ano passado, saiu uma capa muito bonita, uma capa, inclusive, digital, que eu construí junto com o Portinari para o artista dele, o Hamilton de Holanda. E a gente já tinha uma relação anterior, então o Portinari me liga um dia dizendo que estava com o projeto, que ele tinha um título e que ele via uma coisa muito bonita no título, então a gente começou a trabalhar e foi uma experiência muito boa de ajudar a criar uma imagem ainda mais para o Hamilton, que é um cara que eu adoro, né? E o resultado ficou tão bonito que eu não tinha nem Instagram na época. E eu resolvi publicar no Instagram porque ficou bonito demais. E aí, no que a gente publicou, a Suzana comentou comigo, por que você não publica uma capa sua cada dia? Eu falei, divertido isso. Cara, deu um trabalho. Cara, uma doideira. Nunca imaginei que fosse tão trabalhoso. Como é, né? Não, e eu tinha, assim, sei lá, talvez umas 90 à mão, nos arquivos que eu tinha e tal. 90 capas dava para separar. Mas eu estava determinado a publicar pelo menos um ano. Eu falei, não, eu calculei 1000, esse cálculo que você fez aí, no mínimo, né? Quer dizer, fora coisas que eu não fiz e que passaram por mim rapidamente, assim, né? Mas que eu me envolvi com elas, deve ter tido mais 1000. E eu falei, bom, eu acho que eu consigo pelo menos um terço delas para publicar em um ano, né? E, de fato, eu consegui separar 365 capas. Fiquei um ano publicando. E desde que você me fez esse convite, que muito me honrou, para poder falar desse trabalho, eu tenho olhado essas capas. No dia que eu terminei, eu já tinha uma data certa, que ia dar 365 dias. Quando eu terminei, eu resolvi que eu não queria olhar mais, que eu já estava cansadíssimo. Todo dia separar uma capa, escrever, procurar todo mundo que trabalhou comigo na capa, que, claro, achar o fotógrafo, muita capa eu não sabia quem era o fotógrafo e tal. Quando eu consegui fazer, que eu publiquei a última capa,
acho que eu fiquei assim, essa pandemia inteira sem olhar para isso. Até que você me convidou e eu comecei a olhar e, cara, não é que o negócio está bonito, cara? Não está ruim, não. E aí deu para, quer dizer, aí era meio que procurando, eu andei me estudando esses dias, né? Vendo o que foram esses anos, né, de as trabalho. Coisas passam muito rápido, né, Gê? Quando a gente acorda, fez mil coisas e nem se tocou. Mas me conta uma coisa, cara. Eu tenho umas perguntas aqui dos amigos, né? Jura? Os amigos muito chegados aqui. Surpresa, cara, não combinaram nada. Podia ter combinado que amigos, né? Podia ter... Eu disse que tinha para você, só não antecipei a pergunta. Não é nada cabeludo, não. O Jorge Lopes, que foi nosso diretor há muito tempo, diretor comercial, diretor de vendas, né? Cada um usa um termo. Era aquele cara que botava o produto debaixo do braço e ia vender de fato, quando existia o produto físico, né? Era um cara fundamental, talvez até mais fundamental do que o artista, né? Na hora de bater o martelo na capa, né? Porque, porra, cara, o cara ia vender e não podia ter que esconder uma coisa que representa, porque a capa, em primeira instância, ela representa o conteúdo, a embalagem, ela representa o conteúdo. Ela tem que representar de alguma forma. Depois a gente vai até entrar nesse mérito, que você vai montar aquela frase que eu gosto, que você usa sempre, com relação ao que é uma capa, né? Então ele pergunta para você, dos inúmeros trabalhos belíssimos, olha, vou repetir, belíssimos, Jorge Lopes, que você já realizou, qual foi o mais difícil de concretizar? Grau de dificuldade, hein? Grau de dificuldade. Olha... Pois é, quer dizer, eu devia ter pensado essas coisas antes de fazer, né? Porque, olha, vários deles apresentaram complexidade, porque, como a gente estava falando mesmo, a capa, e principalmente quando você está trabalhando dentro de uma gravadora de disco, a capa, ela, além de ser a representação da obra do artista, ela é também uma combinação dos interesses que esse artista tem em relação ao trabalho dele e do ícone que vai se transformar na representação daquele produto. Quer dizer, então a gravadora tem que estar atenta ao que ela está fazendo, porque ela que vai vender aquilo, ela tem que saber exatamente. Então eu acho que a gente teve muitos momentos em que a gente teve conflitos e atritos, né, dificuldades para encontrar, mas eu acho que eu vou pegar como exemplo aqui uma capa que realmente foi bem, por incrível que pareça, de repente você pensa assim, deve ter sido uma delícia fazer todas essas capas, né? Mas essa capa teve um detalhe bastante estressante. Qual foi? Uma capa de Sandy Júnior, por incrível que pareça. As capas de Sandy todo mundo adora e tal, a gente já tinha feito algumas capas de Sandy Júnior, mas eles estavam justamente no momento em que eles estavam deixando de ser criancinhas e estavam, sei lá, 12, 13, 14 anos, já começavam a gravar alguma coisa mais séria e tal. E a gente fez um ensaio fotográfico com eles em São Paulo, um fotógrafo muito bom e tal. Quando as fotos chegaram, não consegui encontrar uma foto que eles gostassem. Tinha uma Detalhe rápido para as pessoas. As fotos em duo e as fotos de grupo são as piores, né? Porque você tem que acertar 2 ou acertar 6 ao mesmo tempo. E além do mais tem aquela coisa que eu acho que essa frase era do Marcos Mainac, dizer que foto de capa de grupo tem que estar o grupo, não dá para fazer separado. Tem que sair junto. E você conseguir que 2 saiam do jeito que você quer, perfeitamente, um só já é difícil, né? Grupos inteiros, então, e 2 ali, 2 crianças, 2 meninos lindos que tinham que ficar perfeitos na foto, e com grande expectativa. Eles tinham passado de uma fase, eles estavam passando justamente de uma fase em que os primeiros discos dele eram feitos quase como acho que você sabe bem disso, quase como uma atenção a Chitãozinho e Chororó, que eram artistas importantes, né? E eles abriram caminho para eles, mas de repente eles começaram a ter sucesso sozinhos, o trabalho deles já funcionava por conta própria, então a expectativa era muito grande em relação a isso, né? E a gente não tinha foto, e tinha data para sair,
e eu me lembro que eu tive que sair correndo, pegar um avião, assim, numa hora para outra, sem poder voltar em casa, e ir direto para Campinas, e alugar um carro em São Paulo para ir para Campinas, para passar a noite, para de manhã encontrar com fotógrafos, para passar uma manhã fazendo fotos com outro fotógrafo, para voltar para cá, e no dia seguinte, já com as fotos na mão, já fazer, enfim, numa época em que a gente ainda usava foto que não era digital, você tinha que ter tempo para revelar fotos, para poder escolher, para poder projetar, né? Essa foi uma das capas talvez mais complexas pela urgência, né, de ter uma data para sair com a capa, estar com ela pronta. Agora, Cheba, você falou de capas que demoravam para produzir os insumos para se fazer uma capa, correto? Você falou desse exemplo, ou seja, o insumo fotografia... o exemplo de você ter... Agora, existem capas como, por exemplo, quando você adaptou o Transa, o LP do Caetano, para CD... mantendo aquela mesma ideia da pirâmide? Putz. Aliás, essa adaptação, esse é um outro momento interessante, que a gente já vai tocar num assunto curioso, que é a passagem do LP para o CD, né? Quando a gente pensa que durante muitos anos você teve o reino do LP, e os LPs permitiram, pelo tamanho, pela forma, viagens incríveis, né? Além das capas convencionais do LP, que era um envelope, de repente você tinha o LP duplo, e você tinha embalagens especiais, como essa da Transa, que era um cartão que dobrava, parava em pé, virava um cubo, virava um cubo. Ele tinha 3 lados, né? Então parava em pé, era uma coisa complexíssima. E era um negócio desse tamanho, tinha que virar um negócio e fazer sentido, né? E quando a gente foi fazer o CD, a intenção era que o CD também preservasse essas características, né? E foi difícil, realmente foi complicado, porque primeiro que você não tinha um cartão grosso que segurasse, que parasse em pé, tivemos que fazer testes em papéis que pudessem funcionar e dobrar, nossa, foi... Bom, essa passagem, voltando à história, só para completar essa coisa da transição do LP para o CD, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque no primeiro momento as adaptações do LP para o CD foi uma coisa feita de maneira muito precária. Quer dizer, o CD, ele começou a ser... O LP era a estrela. Mesmo no final dos anos 80, início dos anos 90, a pessoa gravava um LP. Esse LP era gravado em cassete e era gravado também em CD, né? E o CD, o que era? Simplesmente uma redução da capa do LP, colocava dentro daquela caixinha de plástico um texto enorme de instruções de como funciona o CD. A gente não tinha nem letra de música, nem nada. Isso deve ter durado do final dos anos 80 até 92, 93. O CD era horroroso, era muito feio mesmo. E não havia uma preocupação. Curiosamente, de 93 até 95, o LP sumiu e o CD sumiu. Quando o CD passou a ser estrela, aí você teve que começar a repensar como é que você ia colocar toda aquela beleza e aquela elegância do projeto do LP, que era um formato de 31 por 31, dentro de um CD pequenininho de 12 por 12, né? Foi lindo para a gente que é artista gráfico, foi muito bonito, porque foi muito prazeroso, porque o folheto do CD era muito divertido, né? Teve casos como esse assim, do Caetano que são exceção, né? Quer dizer, esses projetos difíceis, complexos, eles geralmente eram adaptações de coisa do catálogo, porque você sabe bem que o produto que está saindo novo, ele precisa ter um mínimo de agilidade para ser produzido, né? Isso o Jorge sabe bem como é que a coisa funciona e sempre bateu nessa tecla para a gente, né? A rapidez de reposição é fundamental, porque a música é essa coisa, ela estoura, é um sucesso, o cara vai na loja. Se o disco que ele queria comprar não está, ele compra outro e nunca mais volta, né? Então, quando a música começa a tocar, você precisa fabricar com muita rapidez, né? E a gente, muitas vezes, esse é um caso curioso também de capas, por exemplo, capas que às vezes não foram feitas lá dentro da Universal e que eu coordenei. A gente trabalhou com artistas maravilhosos, né? Artistas gráficos fantásticos, e cada vez que o Gringo Cardi era convidado para fazer uma capa, eu tremia, né? Porque
o gringo certamente ia sair com alguma coisa, e ele não estava fazendo mais do que a obrigação dele, né? Quer dizer, ele estava puxando a brasa para a sardinha dele. Para que ele ia fazer mais uma capinha comum e corrente? Então, claro, ele queria um papel especial, fabricado na França. Acho que foi uma capa da Marina Lima, da Caça que tinha dentro do encarte entrava esse papel, que era um papel especial. Era o carinho e medo. E saber se a gente ia conseguir encontrar esse papel em quantidade, se o disco acontecesse, se você ia ter para repor, sabe? Cara, isso foi um dos dramas assim, que a gente viveu. No final das contas, a verdade é que muitas vezes se fez uma primeira tiragem um pouco mais sofisticada, e de modo que você tinha uma letra dourada, nem sempre você conseguia ter tempo para poder fazer o disco com a letra dourada, você fazia uma adaptação e tal. Agora, Gê, você falou da adaptação dos discos existentes, ou seja, lançados originalmente em LP para CD. Mas você acha, vamos abandonar um pouco isso, vamos falar do CD com peça de publicidade própria, digamos assim. Você entrava na loja de disco, era muito comum, você via uma parede inteira de capas coladas, né? Existia um material de merchandising, os posters e tal, a gente sabe disso, mas o LP demandava menos isso. Quando entrou o CD, como é que você vê a adaptação para a linguagem comercial dentro do ponto de venda? Olha, uma coisa que eu senti e que de fato aconteceu, quer dizer, houve nesse período de transição em que a gente fazia o LP e o CD, eu tive a experiência de fazer alguns CDs que tiveram que a capa era diferente do LP. Às vezes não é que fosse diferente, mas ela foi feita pensada para o CD. Eu pego um dos exemplos que eu tenho até tem um trabalho bonito que eu queria mencionar, que eu acho que é uma oportunidade para falar. Tem um rapaz, um ESGiano também, um colega da ESG, e numa tese de mestrado dele, ele trata justamente da passagem da música, da materialização da música, quando ela vira produto até virar streaming, até ela se desmaterializar outra vez, praticamente. Ele fez uma tese tratando desse assunto, e ele me consultou, me entrevistou também para falar sobre isso, e a gente comentou um pouco esse trânsito do LP para o CD, em que houve um momento que os dois conviviam. A gente pegou uma capa da Maria Bethânia, até as canções que você fez para mim, o disco do Caetano. A gente tem as proporções do LP, são completamente diferentes das proporções. É o mesmo conceito, é uma tirinha com o título, uma tirinha com o nome e tal, mas tudo foi reposicionado e recalculado de modo que no CD, primeiro, desse leitura e aquilo funcionasse com mais facilidade, né? Não foram muitos casos, porque essa convivência do CD com o LP foi pequena. Mas, de fato, eu acho assim que para acontecer na loja, eu acho que a gente teve que mudar. Eu senti isso demais. Assim, o LP era um espaço, era quase um quadro, né? Você podia fazer coisas minúsculas, você escrevia letras pequenininhas, miúdas, uma variedade incrível de soluções, né? Quando você passou para o CD, eu principalmente, que tinha esse compromisso de fazer um produto que funcionava dentro da gravadora, eu sabia que o CD precisava ter um tamanho mínimo de lettering, um tamanho... As coisas tinham que ser percebidas, mas isso passou a ser uma exigência maior. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, porque dentro do ponto de venda, eu acho que é isso, né? Você precisava que o cara, quando estivesse passando ali rápido o CD na caixinha, ele conseguisse ter mais visibilidade, né? Eu queria saber se você concorda que o material de merchandising passou a ser mais importante quando o CD entrou esse ano. Foi. Eu acho que houve um período, né, em que o CD ganhou uma força muito grande, em que o material de merchandising passou a ser... Eu me lembro, por exemplo, as campanhas do Zeca Pagodinho. Eu gosto mais dos cartazes do que das capas. A gente fez... Não, tem um cartaz que eu criei uma frase que ele é o cara. Não sei se foi antes ou depois do Lula, eu acho que é anterior, mas eu vi essa coisa assim, esse é o cara. Eu sei que a gente conseguiu criar uma coisa incrível. E teve outro também muito bonito, em que uma das imagens que enchia ele com umas flores,
e a gente usou essa imagem também no material promocional e ganhou uma força incrível. Não, não é uma Vera, não. Olha, eu, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui discretamente sim, e eu vou, e quando você olha aí, eu vou avisar para as pessoas que a gente não está mostrando capas, porque além de elas ficarem espelhadas... É verdade, não muito funciona, pequeno, você ficar mostrando CD, olha para trás do G, a quantidade de CDs que tem ali. A gente não consegue não consegue mostrar direito. Então é melhor que a gente deixe depois aqui, de repente aqui embaixo, alguns links que o G queira a dica, eu acho que a grande dica que eu gostaria de deixar, depois eu vou repetir isso mais vezes, é que tem esse Instagram g.pinto, estão lá as 365 capas. É só correr para trás. Que eu escolhi, inclusive quem tiver o computador do lado quiser ir, pode ir olhando ao mesmo tempo. Por acaso eu estou aqui olhando para elas, para poder ver se eu encontro essa capa. Eu estou com elas aqui do meu lado, estou pensando. Enquanto você procura, responde uma coisa para mim. A gente trabalhou por muito tempo com a gravadora bombando, ascendendo ao primeiro lugar, e pelo menos 10 anos em primeiro lugar. Né? A gente foi uma equipe, assim, assim, modéstia à parte, invejável mesmo. A gente montou uma equipe assim que só tinha gente amiga e gente competente, cada um em suas áreas, e mais do que isso, gente que dava pitaco direto no trabalho do outro, e ninguém ficava puto, ninguém ficava chateado, e era sempre uma contribuição grande. Eu era do Internacional, sei lá, eu dava palpite no Nacional, e falava de você numa capa que eu tinha uma ideia que no produto não era nem meu. E assim, era uma coisa super bem aceita, por isso que a equipe foi longe. Eu acho que as reuniões de marketing, as reuniões, não as de marketing, mas eu digo as de planejamento, que a gente sentava para poder discutir os produtos, e que eu levava as capas para a gente discutir as capas, era um estresse, né? Porque era você desnudar ali, abrir, mostrar o que você estava fazendo, as ideias que tinha e levar a porrada, né? E levava muita mesmo, né? E algumas pessoas gostavam. Tudo acabava com aquela frase que virou, sei lá, você levou até uma parte da frase para casa. G de gênio. Você ainda tem o G aí. Eu tive a sorte de ouvir isso de muitos amigos, né, na gravadora. O pessoal... a brincadeira era boa, né? Era fácil de fazer, G de gênio, mas eu fiquei com esse. Havia outros G de outras coisas, mas eu achei a de gênio foi que eu gostei mais. Pois me conta como é que era a dinâmica de um departamento de artes que tinha que atender. Se eu tinha 60 artistas no meu cast, se eu lidava com 12 produtos ao mesmo tempo em fases diferentes, um escolhendo o repertório, reunião para começar a entrar em estúdio, entrando em estúdio, gravando base, mixando, e masterizando. Eu tinha sempre de 12 a 15 produtos ao mesmo tempo. Com quantos você lidava? Olha, eu me lembro que um dos colaboradores mais importantes que eu tive, assim, um cara que me acompanhou desde o começo, a gente se encontrou, ele com um escritório de design, ainda na CDS no começo, é o Ricardo Leite. E o Ricardo, a gente tem uma relação fantástica, assim, ele me apoiou muito, foi uma pessoa de uma generosidade incrível, me ajudava. Uma das capas mais importantes que eu fiz, o Ricardo fez um encarte para mim, porque eu travei, não conseguia fazer. Fez de graça, um dia levou para casa, voltou com ele pronto. É uma coisa incrível, Ricardo, assim. Mas uma das coisas que o Ricardo falava comigo, quando ele ia me visitar na gravadora, eu falei assim: Gê, eu não entendo como é que você consegue passar de uma coisa para outra com tanta rapidez, sabe assim? Tá fazendo a capa de Sandy Júnior aqui, imediatamente senta para poder ver como é que vai ser aquele do lançamento daquele disco antigo do Tom Jobim, que acharam que vai ser lançado 10 anos depois, enquanto isso está fazendo o projeto do Almir Guineto, e ao mesmo tempo o César Menotti Fabiano está começando a chegar com aqui, tem a Babi, que vai lançar um disco novo, assuntos completamente diversos, né? E você tendo que ter um critério para fazer cada uma dessas coisas. Eu não sei, eu acho que eu me dividia muito. Eu tive uma sorte muito grande também, e as gravadoras se deram conta disso, principalmente na época em que o CD começou a bombar,
que era necessário se fortalecer com um departamento de arte bom, sabe? Então eu acho que eu tive sempre assim, pelo menos 2 ou 3 pessoas. Você conheceu o Cristiano Menezes, conheceu o Leitão, conheceu o Luciano Ribeiro. Foram pessoas assim, que tiveram do meu lado, a própria Geisa Diné, que acompanhou minha vida por muitos anos. A gente criou uma relação de colaboração impressionante, né? Então, ter essas pessoas, o Flávio Floch, foi fundamental. Eu tenho certeza que, assim, acho que se eu não tivesse conseguido montar essa equipe e ter essas pessoas, não ia dar conta de tanto recado, sabe? Era muita coisa demais para fazer. Você formou um bocado de profissionais ali, né, cara? Os caras saíram dali e voaram. Olha, modéstia à parte, a gente doutrinava com amor e dava liberdade ao mesmo tempo. Não? Olha, esse rapaz que eu falei primeiro, o Cristiano Menezes, que é um talento, assim, um cara... O Cris chegou ali, menino, com 20 anos, ele tinha feito uma capa do 2º disco do Jorge Versilo, sinal uma capa muito bonitinha, não é? Ele era amigo pessoal do Jorge Versilo, e foi a primeira experiência que ele teve fazendo uma capa de disco. A capa não era ruim. E aí ele chegou lá, ele nem tinha formação em design, mas trabalhava com a mãe, que também fazia umas coisas, fazia festas infantis. O cara ele era incrível. Basta dizer que na primeira semana que ele chegou, eu estava justamente fazendo essa capa do Tom Jobim, e passei para ele fazer uns estudos. Ele, em 2 dias, me entregou uma capa. Eu falei, não vou aprovar, porque a capa tinha uma luva e tal. O cara chegou, já quer sentar na janelinha, inventando luva para botar na capa. O cara não entendeu nada, cara. O negócio aqui é gravadora, meu irmão. Tá pensando que isso aqui chega, faz uma luva para a capa. Cara, quando eu cheguei na reunião de marketing, que eu mostrei a capa, não teve pio, cara. Todo mundo falou assim, a capa foi aprovada, que era linda. Realmente ele conseguiu uma solução espetacular. Essa capa é um disco que foi gravado com a Paula Morelenbaum, o Jaquim Morelenbaum, as meninas cantavam com o Tom. Esse disco era uma homenagem ao Vinícius. Esse disco ficou 10 anos sem ser lançado, e em 94 ele finalmente veio à luz. E aí teve que fazer uma capa, nem tinha capa nem nada, era uma gravação que estava engavetada, e Tom e Vinícius ao vivo. Um disco de homenagem ao Vinícius. Ô Gê, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. As pessoas não sabem direito o que faz o departamento de artes gráficas numa gravadora, até porque esses departamentos não existem mais, e nem as gravadoras existem mais, né? As gravadoras viraram editoras, né? Elas viraram distribuidoras. Elas não gravam mais. É uma oportunidade para a gente falar de uma coisa bacana, né? Então a gente tá. É como se a gente estivesse num museu não de grandes novidades, porque é novidade no sentido da gente revelar os corredores, mas é um mundo que não existe mais, a gente sabe disso. Mas eu acho que a partir desse mundo, a gente tem esse mundo agora por causa dele, né? E se a gente discutir o design gráfico, daqui a pouco a gente vai falar no digital, é porque ele ouve no físico, né? E se desenvolveu muito bem, desenvolveu pessoas talentosas no físico, né? Então a Márcia Santos, olha, que está aqui nos assistindo. Aliás, a Xixi entrou ainda há pouco aí. Que legal. Ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte: qual a importância de uma logomarca forte na carreira de um artista? Dentre tantas que você criou, Sandy Júnior, Olivete, Paula Fernandes, qual a sua favorita e por quê? Olha, engraçado, eu tenho uma favorita, sabia? Eu fiz muitas que eu acho lindas, inclusive algumas que não foram exatamente para a carreira do artista, funcionaram para o projeto, né, para o disco em si, mas eu acho que talvez o logotipo, assim, ao lado do logotipo de Sandy Júnior, que foi muito marcante, porque durou muito, e ele teve uma capacidade de se adaptar muito grande ao tempo. Mas o logotipo de Sandy Júnior, por exemplo, é um logotipo que foi feito pelo Dan Palazzini, um colaborador nosso, que fez as primeiras capas de Sandy Júnior. As capas eu amo de paixão.
são muito bacanas, mas eu acho que o projeto mais bonito que envolveu um logotipo foi já eu tenho uma fase em que eu trabalhei na CBS, trabalhei um tempo fora, voltei, entrei no que foi a Polygram Universal, e a partir de 2008 eu montei a GPS para poder continuar trabalhando para a Universal e para outras gravadoras. E dentro da GPS, a gente teve o lançamento da Paula Fernandes. E o logotipo da Paula Fernandes foi um dos logotipos mais cuidados, batalhados e feitos. E engraçado que ele é extremamente singelo, assim, ele é muito simples. E ele parece que nasceu pronto, assim, que eu acho que a coisa boa do logotipo é isso, é quando ele parece que nasceu pronto, né? Ele tem, as letras se unem com uma harmonia incrível, eu destaquei o nome Paula, existe uma coisa que remetia a sertanejo, de folhas e de árvores e de galhos, tem uma folhinha que dá uma volta, termina dentro de uma letra, o Fernandes arremata embaixo de uma maneira extremamente delicada, e esse logotipo durou os 8 anos, assim, em que a Paula teve um sucesso estrondoso, né? Foi... Marcinha, eu sabia que você ia escolher essa. Quem? A Marcinha sabia? Mas é verdade, porque foi feito com muita dedicação. Aí nós tem uma coisa também, assim, de mineiro, né? De mineiridade, ali, de uma certa afinidade mineira, essa coisa... Não que eu me identifique com o tipo de música sertaneja, mas eu acho que a coisa da mineiridade da Paula me encantou. Eu me lembro que o primeiro dia que ela veio aqui para ser fotografada, eu adorei conversar com ela, aquela conversa miudinha de mineiro, né? Então, foi muito engraçado. E eu acho que essa afinidade ajudou na hora de sentar e desenvolver o logotipo, e esse logotipo que teve essa longevidade, né? Mas... Me fala uma coisa, o nosso querido, outro diretor artístico, diretor de marketing que você trabalhou, foi o Edson Coelho, anterior a Marcinha, né? O Edson passou a Marcinha. Ele pergunta que se tem algum artista que você não fez capa que você gostaria de ter feito. Não, tem. Na verdade, tem. Eu não fiz nenhuma capa, eu não participei de nenhuma capa autoral, por exemplo, do Chico Buarque. E esse seria um cara, esse é um cara que eu gostaria de ter feito alguma capa do Chico Buarque. Depois eu tive chance de fazer muita coisa para ele. A gente relançou discos dele, fez uma caixa inteira dedicada a ele, onde tem um disco original, né, e que eu lancei, eu adoro esse disco, porque eu aproveitei esse disco para fazer uma homenagem a uma das mais belas capas de disco brasileiro, que eu acho que é de um cara chamado Aldo Luiz, que foi o G o Aldo Luiz foi o G de uma época da Polygram, quando a Polygram era no centro da cidade ainda, e foi o cara que fez as capas de Chico Buarque, por exemplo, e ele fez o Sinal Fechado, que é aquela capa com milhões de carinhas do Chico, são fotos do Luiz Garrido. E eu imagino com a dificuldade que era você fazer uma capa naquela época, você encontrar, sabe, você montar essa capa. E eu consegui localizar algumas fotos que foram usadas e eu reutilizei essas fotos com outro tratamento, com outra cor, num outro projeto. Foi uma experiência incrível. Agora, me fala um pouco, você tem uma tese bacana sobre o que é a melhor capa de um artista. Você tem uma frase muito característica que eu vou deixar que você adiante. Será que eu vou ter que pedir para você me lembrar? Não, eu tenho mesmo. Essa frase é boa. Não, eu não tenho a menor dúvida que a melhor capa do artista, depois de tantos anos fazendo capa, a melhor capa do artista é a cara do artista. Agora, o que acontece é que nem sempre a melhor cara do artista é o rosto dele, né? Você tem momentos em que o artista ele pode ter outra coisa que seja a cara dele, mais do que o próprio rosto. Sim. Eu acho que em muitos momentos, eu acho que na grande maioria, o rosto e alguma coisa que você consegue extrair do rosto, da expressão, é uma capa. Por exemplo, vamos pegar aqui. Olha só que capa que é o rosto aqui. Caraca, essa capa é muito rosto. Olha. Como é que eu viro aqui mesmo?
Oh, meu Deus. Você gravou um disco? Porque teu rosto tá vendo? Não, eu só estou olhando para mim até agora, né? Mas tem um jeito aqui que eu viro, eu acho que é aqui. Aham! Por exemplo, o Diogo Nogueira, com esse login que eu acho sensacional. O Diogo Nogueira, Mais Amor. E essa cara de galã, no primeiro disco romântico dele, não tinha outra coisa para botar, né? Então eu acho que assim, na hora que você faz, que você acerta com a cara do artista, que eu estou passando aqui as capas, eu estou aqui desesperado, acho que vou pedir ajuda da Suzana. Suzana? Suzy? Hoje não esquenta coisa que eu nunca vou... Me ajuda a encontrar uma capa aqui que eu não estou conseguindo. Vê se você acha ela... De repente, se você achar ela inteira... Hoje, enquanto isso, eu vou encaixar duas perguntas, quer dizer, dois em um aqui. O Zeca Pagodinho, aquela capa que ele está com o varal de capas atrás. O varal de fotos atrás. Que eu não consigo me lembrar. Uma prova de amor! Uma prova de amor. Já é cantar o... Eu estou aqui há 15 minutos tentando lembrar. Eu olhei as minhas 365 capas. Ela não deve ser uma capa tão boa, porque eu não consegui achar ela aqui entre as 365. Mas Uma Prova de Amor era uma capa muito bonita que a gente fez, e em algum lugar do projeto ele está oferecendo umas flores, ele está com as flores na mão. A gente não fez a capa com as flores, que era um pouco óbvio, mas todo o material promocional, todo o material de loja foi feito com ele oferecendo essas flores. Eu acho que deu um link lindo com a capa. Diga. Fala uma coisa assim, que você gostava mais? Quando o artista chegava para você, sem a menor ideia do que era a capa, ou quando ele vinha com uma capa e você tentava concretizar essa capa? Cara, olha, eu gosto quando não tinha, sabia? Eu lembro de muitas vezes que a gente sentou sem saber o que ia ser a capa e chegou numa coisa bacana. Lembro mesmo. Lembro. Tem algum exemplo? Desde o Richie até o João Bosco, sei lá, ou as capas do Zeca. Nossa, as capas do Zeca sempre foram uma incógnita, o que a gente ia fazer, né? E elas foram sendo desenvolvidas. Essa capa, Uma Prova de Amor, por incrível que pareça, a solução estética da capa, na hora de fazer, a gente estava num brainstorming e nós tínhamos umas fotos que a gente tinha certeza que queria usar, umas fotos que a Adriana Lins tinha feito, umas fotos lindíssimas e tal. E quem nos lembrou foi a empresária, quem é que fazia a imprensa do Zeca mesmo? Agora me deu um branco. A Jane Barbosa. A Jane Barbosa, no meio da discussão, a Jane falou, gente, por que a gente não fez? Eu acho que poderia fazer um varal onde a gente botasse essas fotos atrás. Bingo, cara, resolveu, aí bolamos o negócio do varal e tal. E foi uma solução incrível, né? Mesmo porque na época essa coisa de você fazer tanto Photoshop nas capas era uma coisa que não estava rolando ainda. O Photoshop também não tinha a qualidade que tinha. Então você ter uma imagem de capa bem resolvida era importantíssimo, né? E a gente conseguiu essa imagem, que é o Zeca está num cenário onde você tem várias fotos, são fotos de morro, de favela, de flores. São fotos lindas do Rio penduradas e o Zeca contracena com elas. Então foi uma capa que surgiu disso, né? Diga. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que agora a chefia suprema mandou uma pergunta aqui, o Marcelo Castelo Branco. Ana! O chefe de todos nós. Marcelo Castelo Branco é o único que continua sendo chefe da gente e a gente não trabalha mais com ele, mas ele continua sendo ele continua sendo chefe. Bom, eu pedi para ele uma pergunta, ele mandou uma pergunta bacana, que eu vou plugar com uma outra que eu li aqui nesse correr todo. Ele diz assim, nos acostumamos na formação de obras e carreiras com a capa e o projeto gráfico sendo uma parte da linguagem do todo. Como você vê dentro disso a possibilidade do design no mundo digital? Agora, aí eu encaixo também uma pergunta que eu vi da Carolina aí, pedindo uma dica para quem está começando agora nesse design voltado para a música. Olha, isso dá margem também para uma coisa que eu andei estudando na tese do Rafael Ortmann.
onde o Rafael ele fez uma coisa muito bonita, que ele colocou que até o final do século XIX a música ela era imaterial, né? Quer dizer, as pessoas se juntavam, faziam música, havia um momento de transe ali, onde todo mundo usufruía da música, todo mundo ia embora para casa e a música sumia no ar, né? Quando você começou a gravar a música, quando surgiu a possibilidade de você ter aquilo registrado, a música foi quando ela virou um produto, né? Ela virou um produto, uma matéria, os primeiros discos, aqueles discos de goma laca, eles tinham 3 minutos cada lado e tal. Inclusive, tem uma história muito engraçada nisso, que para você gravar uma sinfonia inteira, você tinha que juntar um monte de disco, botar daquelas capas marrons assim, e aquilo era tudo encartado dentro do negócio que formava um álbum. Esse álbum de discos de 78 retações, esse nome é que foi pego, o LP pegou emprestado depois, né? Nos anos 40, surge o LP, em 48, inventam finalmente o LP, que é um disco de vinil maleável e tal, e que cabe mais músicas. Como cabe mais música naquele long play, aí dava para botar de 10 a 12 músicas. Aí, quer dizer, não foi uma decisão artística que determinou que um artista tem que fazer 10 ou 12 músicas todo ano. Foi uma decisão comercial, industrial. Foi uma solução mercadológica. Cabe 12 músicas aqui. Você cria 12 músicas e todo ano a gente lança um. Aí ficou. E isso, quando a gente nasceu, quando a gente surgiu, isso era uma instituição. Parece que a vida inteira tinha sido assim, né, Ricardo? Sim, o primeiro álbum, o álbum conceitual é Sgt. Pepper's, né? Que ali os Beatles disseram, eles formaram, as músicas se falam entre si, elas têm uma unidade estética, elas têm uma montagem sequencial que corrobora essa estética, e a capa corrobora a estética, enfim, tudo é uma coisa só. Ali é o chamado álbum, né? Não é à toa que se o Max pudesse, ele fazia todas as capas igual a capa do Sgt. Pepper's, né? Porque aquela capa é o sonho de consumo de todo diretor artístico, né? Na verdade, eu arriscaria dizer o seguinte: a capa, ela tem uma coisa que, assim, se você for ver na grande maioria das capas, ela é uma síntese, né? Ela é absolutamente síntese. Você tem que conseguir concentrar naquele espaço um mínimo de elementos gráficos, né? E senão a capa, se você for juntar todas as ideias que um disco tem, você vai ter que fazer um longa-metragem, né? Lógico. E aquela capa ali talvez seja a primeira capa que foi um longa-metragem. Você vai olhando para dentro da capa, você vai vendo coisa, vai vendo coisa. Agora, eles devem ter demorado para fazer aquela capa o mesmo tempo que eles demoraram para fazer o disco, né? Porque isso foi uma outra conquista também do LP, sabia? O LP, antes dos discos de 78 retações, eles eram, numa tarde, juntavam os músicos todos, o cara botava para gravar, todo mundo fazia um som ali, terminava, já estava gravada a matriz, já mandava fabricar, né? Essa coisa de você ficar 6 meses fazendo um disco... Agora, você faça a gentileza de responder a pergunta do chefe que tu não respondeu ainda. A parada é a seguinte, eu vou Como é que isso vai continuar? Não, eu vou inserir, da mesma forma que a gente acabou de construir o álbum, o download primeiro, depois principalmente o streaming agora, desconstruiu o álbum, né? Então o artista hoje em dia faz uma música, prepara, mixa, manda, ele mesmo se quiser faz o upload, daqui a X dias está disponível e foi. Né? A música deu uma desplugada da imagem que representa o produto. Claro que essa imagem está extrapolada para o YouTube, está extrapolada para outros lugares que não haviam, né? Não havia esses lugares, e esses lugares apareceram. Né? Mas assim, não há mais aquela... Você vai no Spotify aqui, é um negocinho pequenininho, né? E aí, voltando à pergunta parte da pergunta do chefe. Do Marcelo, né? Como é que o designer gráfico se encaixa nisso aí e fala assim, eu ainda sou importante? Olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que não há como você negar que quando a música era um produto material, né, quer dizer, que você pegava na mão ou tal, não sei o quê, isso justificava até a gravadora ter 10 designers dentro fazendo capas.
A partir do momento que a música voltou a ter esse caráter meio efêmero, né, fugaz, que ela já não é mais um produto tangível, eu acho que não é só o Marcelo, não sou só eu, acho que está todo mundo que tem interesse no assunto se perguntando o que vai acontecer. Eu tenho uma tese que eu acho que está se comprovando de alguma maneira, que alguém que defina o apelo visual da música vai ter que ter. Quer dizer, se hoje em dia, muitas vezes é o próprio artista, porque hoje o artista faz uma selfie, pode ser a foto, ele não precisa contratar um fotógrafo para fazer, nada impede também que ele use um programa disponível e faça a própria capa, não é verdade? Agora, tem gente fazendo música assim, Gê? Por que não pode fazer? Vocês estão fazendo música desse jeito, por que você não pode fazer a própria capa desse jeito? Então, eu acho que isso vai acontecer. Agora, por outro lado, eu estava justamente especulando hoje, falando com meu filho, falando com a Suzana, uma curiosidade é que, apesar disso, a capa, ela e o próprio produto de música, que teve que ter 10 ou 12 faixas, esse formato que tinha uma razão industrial, de alguma maneira ele está sendo carregado para o digital, porque as pessoas, ao mesmo tempo que lançam singles, por casualidade, na última entrevista que você fez, na entrevista com o Davi Moraes, o Davi falava que ele tinha um single que ele ia lançar, mas ele falou, não, o single é muito pouco, vamos fazer um EP, vamos compor mais 3 músicas, porque a gente tem 4, já é um EP. Por que precisa do EP? Quer dizer, você fabricava um EP porque você estava fabricando, então botava ali, tinha espaço para botar 4 músicas, agora você não precisa. Isso é uma tradição, né? Isso ficou porque as pessoas estavam acostumadas a consumir um disquinho, um compacto simples, um compacto duplo, que tinha 4 músicas. E se acostumaram a consumir um álbum de 12 faixas. Então o cara lança um single, lança um EP e, como um dos últimos artistas, os mais recentes que eu fiz, que eu estou apaixonado por ele, porque quando ele abre a boca e começa a cantar, sou eu cantando, cara, é impressionante, o cara tem a minha voz, inacreditável. E desse jeito que eu achava que eu ia cantar. Poucas pessoas sabem que o G é cantor. Pois é, mas o Moisés Navarro, sim, canta exatamente como eu queria cantar. Eu acho que eu canto daquele jeito. Entendi. Depois, quando eu gravo e ouço, assim, não é bem isso, não era isso que eu cantei, não sei por que saiu desse jeito aqui no gravador. Mas o Moisés, por exemplo, o que o Ricardo Silveira está produzindo, e descobriu o Moisés e tal, ele fez isso, ele lançou um primeiro, inclusive, olha que interessante, a gente começou um projeto em que o Ricardo me convidou para fazer o logo, voltando àquela história que a Márcia falou da importância de um logo na carreira do artista. Principalmente nesse mundo digital, onde você não tem, né, quer dizer, a capa perdeu a importância, a gente criou uma maneira de escrever o nome dele, com algumas características e tal. Fizemos esse primeiro disco com o Moisés Navarro, com aquele logo que a gente criou. Inclusive, foi uma maneira que a gente encontrou de dar valor para o trabalho, para cobrar o trabalho que a gente estava fazendo. Então, vamos criar um logo. Eu cobrei pelo logo, não sei o que e tal. Aí o logo virou uma capinha, a gente fez a capa de um single, não sei o que. Ele logo depois lançou um EP. E uns 6 meses depois, eu acredito, a gente fez finalmente a capa do álbum. Ele lançou na internet 10 músicas com o título Viver a Vida. Então, quer dizer, é provável, é possível. Diga. Não, eu queria dizer assim, é possível que essa tradição permaneça. Eu não sei até que ponto, né? Mas você acha, isso aí é puro palpite, eu vou apelar para a sua intuição, não para suas especulações sobre o caminho das coisas, né? Você acha, por exemplo, demorou muito, mas agora já é possível você encontrar o nome dos autores no Spotify. Você segue lá uma setinha, tem lá mostrar créditos e você encontra. Eventualmente até os produtores. Eu acabei de produzir um sambista português aqui, você sabe disso? Que é ótimo o disco, hein? Eu recomendo muito que ouça. Aí fui lá ver, vamos ver se tem meu crédito. Estava lá, os autores da música, cadê o produtor? Não tinha o meu crédito nem o do Alfredo Galhões. Falei, pisou na bola. O que eu estou pensando? Eu estou pensando que daqui a um tempo, muito breve, pode ser possível você clicar e ver uma foto grande do tamanho da sua tela da capa. Isso é muito fácil, isso. E eu acho que mais do que...
isso é um ponto de venda. E é muito possível que nessa... Você olhar a cara do artista. Ou seja, ou melhor, parafraseando você, o que representa a cara do artista, que não necessariamente pode ser a cara do artista. É o rosto. Então, assim, você acha que pode vir alguma coisa nesse gênero? No sentido de... Outro dia eu ficava falando, aquele solo do Feira Moderna, do Beto Guedes, saxofone maravilhoso. Quem fez? Você não encontra lugar nenhum. Não sabe. Mas se você tiver disponível daqui no futuro o projeto gráfico inteiro do disco, o que é conteúdo, isso se chama conteúdo, isso se chama informação, isso também vende, né? Eu acho que você vai... Você sabe que a gente, os primeiros trabalhos, os primeiros álbuns, os primeiros CDs transformados em produtos digital, a gente chegou a fazer a adaptação da capa para o digital, de modo que o cara, quando comprava o CD, ele recebia páginas também com as informações, inclusive com o conteúdo gráfico do miolo, né? Eu acho que isso não vingou porque tinha um custo, esse custo parece que não era compatível com o que você tem de rendimentos, né, pela venda da música. Aliás, esse é um tema que depois eu vou querer saber de você, como é que é o recolhimento de direitos no digital, que deve ser um negócio muito complicado, porque tem uns 10 anos que eu ligo para a gravadora para falar com as pessoas, e as pessoas estão em reunião com o digital. Então os caras devem ter inventado uma coisa complexíssima. Tal, assim, depois que inventaram o digital, ninguém fala com mais ninguém. Caraca, meu irmão, deve ser uma coisa muito complexa você saber como é que você vai ganhar dinheiro, o que sobra para cada um ali naquela coisa que toca. Então eu acho assim que... perdi. Volta. Oi. Não, rebobina, ninguém estava aí, estava respondendo a história de como é que isso vai... Como é que... ainda não conseguimos responder a pergunta do Marcelo completamente, né? Como é que a gente vai... eu acho que isso não deu certo naquele momento. Agora que esse negócio começa a se consolidar e que eu acho que existe até uma demanda por isso, quer dizer, um interesse nesse tipo de informação, isso que você falou do cara poder clicar em cima e abrir, se puder clicar, abrir e aparecer créditos, seria uma coisa sensacional, né? Quer dizer, eu acho que talvez evolua para isso, né? Eu acho que é uma coisa que está por acontecer ainda. Eu acho assim que o designer ou a pessoa que cuida da parte de visual, artística, não sei o que, foi meio protelado nesse negócio, né? Botaram todo o pessoal da informática ali, que na verdade até as próprias gravadoras também encheram de gente de informática, não sei o que, cada vez menos, desde que o Midani percebeu isso já muitos anos atrás, as gravadoras foram perdendo o conteúdo artístico, né, das suas equipes para poder ter pessoas com conteúdo técnico, né, com experiência técnica, que sabe? E talvez quando começar a prevalecer e retornar de alguma maneira esse interesse pela arte, né, essas coisas vão começar a haver uma demanda maior. Isso a gente só pode esperar, né? Eu não tenho elementos nem para pressionar, nem para ter certeza. De qualquer maneira, assim, eu acho que a música perdeu um pouquinho as suas polaroides. O que eu quero dizer com isso? Ela perdeu a polaroid álbum, que era uma polaroid do momento artístico do cara, né? Você quer ver uma fase dos Beatles, você pega um disco, o Rubber Soul, ou você quer ver o Zé Ramalho, você pega assim a Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Você vê a fase do cara, o que está entrando na cabeça dele e tal. Hoje em dia isso está muito diluído, eu acho isso ruim, do ponto de vista estético, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando de mercado. E a capa era também uma polaroid aí no sentido quase que físico, uma polaroid do momento, o cara, como estava a cara do cara, como é que ele olhava. Era a cara do momento, né? Era a cara dele naquele momento. Se diluindo, se perdendo. E eu acho, mais do que isso não é saudosismo, a gente está perdendo conteúdos que a gente tinha. Isso é ruim, né? É verdade. Eu torço para que alguma parte da linguagem que a gente tinha estética, tanto visual quanto musical, volte, né? Porque é uma coisa que a gente está perdendo. E já a gente vai acabar, rapaz. Quantos minutos? Caraca, jura? Eu não consegui nem mostrar a capa do Zeca, olha. Temos 3 minutos. A capa do Zeca era essa. Muito legal. A capa do Zeca era essa. É bonita essa capa, né? Temos 3 minutos de produção. Nossa Senhora. Então, cara, já que eu estou falando do Zeca, eu tenho que falar pelo menos do mais recente trabalho do Zeca, que teve uma experiência muito bonita. Você está me vendo?
Engraçado, não estou te vendo, não. Tá uma escuridão. Não, tá não. Eu tô achando que é. Agora. Eu tô achando que não, voltou. Foi não é o álbum do Metallica, não? Não. O que acontece foi que o Zeca, eu vivi uma experiência interessante com o Zeca no trabalho mais recente que eu fiz para ele. Já era um disco com essa demanda de ter alguma coisa digital, né? Quer dizer, o disco ele ainda existiu físico, mas ele era digital. E a gente conseguiu transformar o projeto gráfico do disco. Foi um trabalho muito bonito feito com a Adriana, que trabalha com a Leninha, meu Deus do céu. Adriana! Esqueci o nome da Adriana, sobrenome dela. Lembra quem é, né? A Adriana que faz a parte de vídeos e de Adriana Pena. Adrianinha, perdão. Mas a Adriana Pena me cutucou e disse: Gê, eu preciso transformar isso que você está fazendo em material para eu usar no digital. E foi a primeira pressão que eu senti de ter que, sabe, assim, ao mesmo tempo que eu estava terminando a capa, eu já tinha que pensar a capa para poder entrar no site e em todas as chamadas da... Então, se você vir a capa, se você tiver a capa na mão e você vir tudo que... tiver a oportunidade de ver tudo que foi feito, tudo que o Zeca saiu, desde o site dele até todas as chamadas que foram feitas nas redes sociais, tudo tem uma unidade gráfica de cores. Eu tenho a capa aqui, que foi... acho que é legal ver essa capa, que foi uma capa também muito, muito feliz, uma capa meio mágica, assim, de conseguir... bem mágica mesmo. E as capas dos singles, elas seguem o mesmo esquema de cores das capas, das páginas internas do folheto. E segue o mesmo esquema de cores que foram utilizadas no material de internet. Então, acho que a gente conseguiu... Bom, meu amigo, as pessoas estão pedindo para a gente continuar aqui, Gê, mas eu não vou... Eu prefiro marcar uma outra, a gente começar do início, e quem é nosso amigo vai estar conosco. Pô, mas essas 30 capas, eu sabia que não ia dar tempo. Mas eu espero que o papo tenha sido bom, né? Pelo menos para a gente conversar. O pessoal gostou. Só tem amigo aqui também, não consegui botar nenhum inimigo, pô, mas a gente não tem. Da próxima vez a gente vê se consegue achar algum, né? Quem sabe a gente tem. Tô achando difícil, hein, Ricardo? Mas obrigado. Muito obrigado, Geraldo Alves Pinto. Muito obrigado aos que estiveram aqui comigo no Deus a Música. Espero poder, daqui a um tempinho, voltar a falar. Vamos pegar outra pauta aí, gente. Vamos conversar. Ricardo, né? Tem um microfone na minha frente e não deu tempo de eu cantar, cara. Isso é sacanagem. Ai, que bom. O próximo eu quero cantar, hein? Faça-me um favor. Já que o Faú... 27 segundos, 26. Esse deu para gravar? Quando termina é que eu... Pelo amor de Deus. Pô, eu também quero, vamos ver. E o Faú já tem que marcar outra, porque ficou muito bom e tem que fazer de novo. Isso então, um beijo para vocês que estiveram aí até agora. Deus a música, Deus a música. Um abraço, vamos em frente. Tchau, tchau. Adeusinho, bye. Tchau.